Olá, tudo bem? Tudo bem com você, com sua família? Almejamos, desejamos que sim, que tudo esteja bem com você, com sua família, na paz de Deus, ok? E eu quero perguntar uma coisa a você. Você já se sentiu aquele momento, né? Algum momento da sua vida? Todos nós já passamos por isso. Não há situação, não há nenhum momento na nossa vida que nós não tenhamos passado por alguma situação semelhante. Ou seja, algum momento que você teve alguma alegria, não uma alegria qualquer, uma alegria transbordante, uma felicidade, por, por ter a ânsia, o desejo de ver alguém, né? Ou de saber de uma situação que poderia trazer alguma alegria, alguma transformação de vida para você, alguma motivação. Ou aquele momento, né, aquela situação que todos nós temos e passamos. Às vezes você há muito tempo não vê um ente querido, né, um parente assim, um amigo distante, aí tem aquele encontro maravilhoso, né, você sente aquela vibração, aquela alegria por ter encontrado aquela pessoa, por ter reencontrado aquela pessoa que muito tempo você não via. Dali vocês começam a conversar, dialogar, colocar os acontecimentos, as situações em dia, enfim. Foi um encontro. Não deixe de ser uma situação em que deixou você alegre, feliz, né? Por ter encontrado essa pessoa. Sendo assim, quero trazer para você um encontro transformador. Um encontro que mudou a situação e transformou a vida de uma pessoa. Marcos capítulo 5, do versos 25 até o 34, que nós vamos ler. Diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso o fizera. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse a ela: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Enfim, o relato aqui é de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Já padecia dessa situação, né? Desse mal, né? Já há cerca de 12 anos. O fluxo de sangue aqui, no caso, seria o período menstrual que a mulher passa. Então, já há 12 anos ela estava padecendo desse ciclo menstrual que não parava, né? É importante lembrar que, em primeiro lugar, o que é o milagre? O milagre é aquilo que humanamente o homem não pode resolver. O homem não consegue resolver. E precisa de uma intervenção divina, né? Nós, o ser humano, na sua capacidade normal, né? Ele não tem o poder de resolver um problema, uma situação. Não consegue. E que teria que ter a intervenção divina para que isso se resolva, né?
para que aquela situação seja transformada e acabar o problema. Isso é o milagre. E dentre todos aqueles que Jesus Cristo realizou, sempre houveram, né, situações diferentes aos quais ele operou esses milagres, né? Com cada um foi uma experiência diferente, com cada um foi uma transformação diferente, com cada um foi um encontro diferente. E aqui houve um encontro. Esta mulher, eu não vou entrar aqui em todo o processo, que as dificuldades, né? Vamos colocar assim, os obstáculos que ela teve, o que ela teria até chegar a Jesus. Porque senão ia demorar muito aqui, ficaríamos 40 minutos, 1 hora falando. Mas vamos tentar em algumas particularidades. É interessante dizer que ela precisava chegar até Jesus, mas antes de chegar a ele, ela ouviu falar dele. Lembra que eu falei no começo? Aquela situação, né, que você ouve falar que vai te trazer alguma alegria, uma alegria transbordante, uma transformação, uma mudança de vida. E ela ouviu falar de Jesus, ela não convivia com ele. Ela não era um dos seus discípulos, ela não convivia com ele, ela não tinha intimidade amigável com ele dia a dia, não conhecia ele pessoalmente. Mas só de ouvir falar do nome dele, do nomezinho dele, ela pensou, se eu só tocar no manto dele, eu vou ficar curada. E olha que ela nem tinha essa certeza. Mas ela teve fé. O que diz Hebreus 11:1, né? O que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam e de que existem coisas que não vemos. Então ela esperava que ela fosse ser curada. Ela já via antecipadamente que ela ia ser curada. Isso é fé. E dentro desse processo de fé, né, sempre no decorrer da nossa vida, nós temos obstáculos, temos dificuldades, temos aí os caminhos na nossa vida que impedem com que nós alcançamos aquele objetivo. E aqui ela tinha um objetivo. Ela ouviu falar de Jesus. E ela disse, ela pensou, se eu só tocar no manto dele, eu vou ficar curada. Porque ela teve fé. Ela tinha esperança. Ela cria que se ela tão somente tocasse no manto dele, ficaria curada. Não precisaria nem dele chegar até ela e impor a mão sobre ela, tocar nela, conversar com ela. Não. O processo se iniciou no fato dela ter tocado nele. Né? Com cada milagre, com cada situação, houve uma experiência diferente. E esse encontro foi tão maravilhoso que um dos obstáculos que ela teve, dentre vários obstáculos que ela teve, um deles foi a multidão. Porque ela precisava passar pela multidão. Todo aquele povo ali que seguia Jesus para chegar até ele e tocar no manto dele. Você vê, uma pessoa, né, uma mulher, né, ela estava sozinha. Não tinha ninguém acompanhando ela. Pelo menos o texto não fala sobre isso. Olha a dificuldade. Atravessar aquela multidão toda, que não fala a quantidade de pessoas, mas só a expressão multidão já caracteriza que tinha muitas pessoas. Por quê? Muitas pessoas, multidão de pessoas acompanhava Jesus, né? Nos trajetos, nos lugares onde ele percorria, onde ele operava milagre, onde ele ensinava, ele pregava. E um obstáculo muito grande foi a multidão. Mas, meus queridos, ela queria chegar no foco, ela queria chegar no objetivo. Ela pensou, se
Se tão somente eu tocar no manto dele, eu vou ficar curada. Eu não quero saber de multidão. Eu quero passar, atravessar e tocar nele. Na vida da gente, às vezes é assim. Para conseguirmos tocar naquele objetivo, às vezes passamos pelas intempéries da nossa vida, as tempestades, os obstáculos. Mas quando nós mantemos o objetivo, a fé, que nos promove esperança e confiança, esses obstáculos caem por terra. E somos transformados como ela foi. Porque antes do encontro com ele, ela foi chamada certa mulher. Ela não tinha definição. Ela não tinha um nome. Aqui não fala o nome dela. Nem vê ao caso aqui o nome dela. Mas a expressão designada para ela foi uma certa mulher. Ela atingiu o objetivo dela, atingiu o foco dela. E depois foi chamada por Jesus. Filha. Filha. Aqui no verso 34. E ele lhe disse, filha. Mas antes aqui, no verso 25. E certa mulher. Antes dela tocar nele. Antes dela chegar nele. Antes dela chegar no objetivo. Que era ser curada, ser transformada. Foi curada, foi transformada, mudou a vida dela. E o nome dela, ela passou a ser chamada filha. Ou seja, Jesus chama ela de filha. Jesus valoriza ela. Jesus a caracteriza com um amor incondicional. Antes ela não era conhecida, ela foi tratada como certa mulher. Encontrou-se com ele, passou pelo objetivo, atingiu o foco. Agora é filha. Uma mudança transformadora. Meus queridos, às vezes na vida da gente é assim. Há situações, às vezes, da nossa vida, né? As dificuldades que nós nos encontramos, às vezes deixa a gente sem definição, sem caminho, sem um rumo, sem um foco, sem uma direção. Mas quando nós olhamos para ele, tocamos nele, tocamos no seu manto, pela fé, tudo isso cai por terra. Esses obstáculos, essas dificuldades, tudo isso cai por terra. Aí passamos a ser definidos. Aí temos um nome, passamos a ter um nome. Vitoriosos. Transformados. Há um hino que diz assim, meu Deus vence batalha, né? Meu Deus quebra muralhas. E quando tudo parece mal, sei que a vitória ele me dará. E podemos inserir e dizer que com esta mulher, essa certa mulher que depois foi chamada de filha, ela passou pela mesma situação. O Deus dela vencia e vence batalhas. O Deus dela quebrou as muralhas da multidão, as muralhas das dificuldades ou dos obstáculos, mas ela teve fé, confiança e esperança em atingir aquele foco e objetivo. E que a nossa vida seja assim, que possamos atingir, né, ainda que passamos pelos obstáculos e dificuldades da vida, as intempéries, as situações que querem nos colocar para baixo, as situações que querem nos enfraquecer, mas que nós possamos olhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, aquele que nos dá, nos concede e promove salvação para todos nós. Finalizo aqui, que essa reflexão, essa mensagem venham de encontro aos nossos corações, de encontro às nossas vidas, de encontro aos nossos caminhos, né? Nossa caminhada diária. Vou deixar aqui para você uma canção, um hino. O nome dele é Meu Deus vence batalhas. Meu Deus quebra muralhas. E quando tudo parece mal, sei que a vitória ele me dará. Fique na paz de Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.